E aí pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo do canal. Hoje vamos estar fazendo uma tier list de personagens da série The Office. Essa será a primeira tier list feita no canal. E bom, por que eu resolvi fazer essa tier list? Porque hoje eu finalizei toda a série The Office, as 9 temporadas inclusive. E bom, como essa série tem muitos personagens que têm papéis fundamentais, né, na série, cada um tem as suas qualidades, enfim. E tá tudo fresco na minha cabeça ainda, eu resolvi fazer essa tier list. Inclusive eu tô, como vocês podem ver, com a roupa aqui, parecendo o Jim aqui, com a gravata e tudo. Bom, vamos lá então. Lembrando que isso aqui vai ser de acordo com a minha cabeça, ok? Então não reclamem. O primeiro que temos aqui é o Dwight. Cara, pra mim o Dwight é um S. O Dwight é muito bom pra mim, ele é um dos melhores personagens da série, inclusive. E ele é muito engraçado. E pra ser bem sincero, depois que o Michael Scott saiu, o Dwight ele carregou a série nas costas, vamos ser bem sinceros. Ele é de longe o mais engraçado de todos. O Jim. O Jim, vamos lá. O Jim, ele é engraçado. Ele é o tipo de cara que ele tenta ser engraçado e de fato ele é engraçado. E, pô, as coisas pra ele dão sempre tudo certo, né? É impressionante. Ele não era um funcionário tão bom assim na Dunder Mifflin. E mesmo assim ele conseguia subir nos cargos, até se tornar gerente, mesmo não querendo ser gerente. Impressionante. Curioso, né? Ele conseguiu se tornar gerente não querendo ser gerente. Enfim, mas ele é um bom personagem, então ele vai ficar no S. A Pen Beasley, ou Pen Halpert. Halpert. A Pen, eu acho ela uma personagem muito irritante mesmo. Ela chegou um momento que ela ferrou aí o Jim, que o Jim ia ficar rico, né, na empresa lá. Tudo bem que depois ela resolveu tudo, mas ele ia ficar rico. E ela, não, não vai, porque senão eu vou ficar aqui cuidando das crianças, é muito trabalho. Olha, se ele fosse direto e ficasse rico, era só contratar uma empregada, não precisava. Lógico, ela ia ter bastante trabalho ali no início, mas depois ia ficar tranquilo, sabe? Pô, ele comprou a casa pros dois, sabe? Ele comprou a casa pros dois. E. E ele, quer ir pra Nova York ser artista? Vai, sacou? Então, porra, a Pen, ela é muito irritante como personagem. Ela é. Poucas vezes ela foi engraçada, então pra mim a Pen é um C, ok? Pra mim ela é um C, ela é muito irritante, eu não gosto dela. O Michael Scott. Michael Scott, o pessoal vai reclamar de onde eu vou colocar o Michael Scott. Eu vou botar A. Sabe que eu vou botar o Mike Scott no A? Todo mundo vai dizer, o quê? O Mike Scott é o protagonista da série, ele é o melhor personagem. Eu vou botar no A e eu vou explicar por quê. O Mike Scott, ele é muito irritante. E ele é engraçado, mas ele é muito irritante. E na maioria das vezes, quando ele quer ferrar alguém, ele ferra a pessoa, sabe? Quando ele quer, sei lá, fazer algo de errado, ele ferra os outros. E não se ferra. É muito diferente do Dwight. O Dwight, normalmente, quando ele tenta ferrar alguém, ele mesmo se ferra, sabe? Ele quer enganar alguém, ele mesmo se engana. Ele quer trollar alguém, ele se trola sozinho, sabe? O Mike Scott não. O Mike Scott, ele ferra os outros. Então é por isso que eu vou botar ele no A. Aí nós temos agora o Kevin. O Kevin não tem jeito, cara. O Kevin, ele é S. E eu vou botar ele aqui, ó. Não, o Kevin ele é muito engraçado. Ele não é irritante. Ele, pô, é um personagem muito bom. Ele não começa pra ser, tipo, protagonista e tal, e depois se torna um dos protagonistas. Ele foi demitido, né, no final da série, porque. Primeiro, porque ele não tem formação. Ele trabalha na contabilidade e ele não tem formação pra contabilidade. Ele não tem formação. Ele mandou o currículo pra depósito, pra trabalhar no depósito. E o Michael botou ele pra trabalhar na contabilidade, então ele não tem formação de contabilidade. É bizarro, assim. Então ele mereceu ser demitido, inclusive. Ele mereceu, porque ele não tinha formação pro cargo. Nós temos aqui o Andy Bernard. Cara, o Andy Bernard era um personagem que eu gostava no início da série.
Só que depois ele foi se perdendo, foi ficando doido. E, e pior foi quando, a partir do momento que ele virou gerente. Porque assim, o sonho dele era ser gerente da empresa. Porque ele queria ser o gerente da empresa. Ele fazia de tudo para ser o gerente da empresa. Aí quando ele vira gerente, ele abandona o cargo. Ele vai lá pra Flórida, atrás da Erin. Depois ele abandona a Erin pra ir pra Ilhas Caimã, lá pra Nicarágua, sei lá. Vender o barco. Então é bizarro se ele fica abandonando o cargo. E aí depois se demite lá. Abandona mais uma vez pra virar ator. Então assim, o Andy Bernard não tem jeito, cara. Ele é muito irritante, muito chato. Abandonou a Erin, abandonou o cargo de gerente, então ele vai ficar no C. Ah, outra coisa. Quanto mais para esquerda, melhor. Quanto mais para direita, pior. Então, o Andy Bernard é pior do que a Pen. Nós temos aqui a Angela. Ah, inclusive eu acho que ele começou a ficar maluco depois que ele começou a namorar a Angela. A Angela, cara, a Angela. Ela é irritante, só que ela é um irritante mais. É um irritante, digamos assim, mais formal, sabe? Ela é irritante formalmente. Sabe? Entende o que eu quero dizer? E, e ela vai ficar no B por enquanto. O B, eu defino como o B é o personagem que faz a parte dele, sabe? Ele é o mais normalzinho, assim. Então eu vou botar B na Angela. Ela é meio irritante às vezes, mas ela é um personagem que eu acho que. É um personagem que faz sua parte. O Toby. O Toby. Eu gosto dele, é um personagem que é meio como se fosse um ser. Ele é nós, ele é como se fosse nós na série. Ele é um normalzão, assim. Tudo bem que chega um momento ali da série que foi meio esquisito, né? Aquele finalzinho que ele beija a Nelly, né? Ele beija a Nelly porque a Nelly tava fantasiada dele e depois que ela tira a máscara, ele não gosta. Aquela lá foi uma cena meio esquisita. E há suspeitas, né, que ele é o estrangulador de Scranton. Apesar que daí ele teria que se auto-enforcar, né, naquele momento que ele foi pra cadeia. Então eu não acho que ele é o estrangulador de Scranton, mas eu vou deixar ele aqui. Ele não é um A, mas eu vou botar ele aqui no B. O Creed. O Creed é o seguinte, galera. O Creed a gente vai ter que fazer um negócio aqui. The New aqui. Cara, não tem jeito, velho. É o Creed. É o Creed. O Creed, pra mim, ele vai ficar numa. Só pra ele, porque ele é o personagem com 100% de aproveitamento. Toda cena que ele aparece, ele é engraçado, é impressionante. Ele é o melhor personagem da série, ok? Ele é melhor que o Dwight, é melhor que o Scott, Michael Scott, melhor que todos aqui. O Creed, ele merece uma, uma camada aqui só pra ele. Então, ok, o Creed tá aqui em cima. A Erin, a Kelly, né? O nome dela é Kelly. Kelly Erin. A Kelly Erin, ela, cara, eu não sei se eu boto no A ou boto no S. Eu não vou botar no S, eu vou botar no A atrás do Michael Scott. Eu acho que é justo, né? Ela não é tão boa assim pra ficar no S. Porque ela é mais uma coadjuvante, né? Ela faz um papel bom como coadjuvante, ajudando o protagonista aí, que são esses daqui. Mas ela é uma boa personagem feminina. Ela é uma personagem que ela não irrita os outros, né? Ela tem essa. Ela é meio ingênua, né? Ela é bonitinha. Então eu vou botar no A. No início da série, ela parecia que não ia vingar. Eu achei que a Erin ia ficar tipo os 2 episódios e iam sair, porque teve umas personagens assim que ficaram 1 ou 2 episódios e meteram o pé. Ela também eu achei que ia ficar assim, mas não, ela continuou na série. Então fica no A. O Stanley. O Stanley começa mal a série. Porque ele era o típico personagem quietão. Mas no finalzinho da série ele fica mais engraçado. Ele até. Pô. Ele tomou laxante pra touro, sei lá, pra boi, pra não subir uma escada. Então não tem jeito, cara. Ele vai ter que ficar no ar aqui. O estagiário vulgo. Ryan. O Ryan, eu vou botar no. Puta, ele é o mais irritante daqui. Eu vou botar no C. Quase caindo pra D, inclusive. Cara, o Ryan é muito irritante. No início da série ele começou bem, que ele era o personagem mais normalzinho e tal, fazia faculdade, administração. Ele começou a ficar ruim quando ele mentiu no currículo dizendo que ele tinha um MBA e virou vice-gerente, vice-presidente
da costa leste, costa leste da Dunder Mifflin. Do nada, o cara era estagiário e virou vice-presidente porque mentiu no currículo. Então ele fica no SEI, quase caindo porque ele é muito irritante. Nossa senhora, que personagem irritante. É... Pô, eu esqueci o nome dessa personagem. Qual é que é o nome dela? Não é a Phyllis. Pô, cara, eu gosto dessa personagem, eu esqueci o nome dela. Meredith, lembrei. A Meredith é um personagem muito bom. Nossa, cara. A Meredith vai pra S. A Meredith merece. Ela vai pra S. E ela vai ficar na fendudinha ainda por cima. A Meredith é muito engraçada. Bizarro. Pô, ela bota as coisas pra fora, não tá nem aí. Ela faz tudo coisa de errado. É muito engraçada a Meredith. E ela zoa ela mesma, sabe? Ela não zoa os outros. Então, Meredith no S. A única mulher que provavelmente vai ficar no S aqui. Kelly Kapoor, não tem jeito, ela vai ficar aqui, ó. Kelly Kapoor é tão irritante quanto o Ryan, só que o Ryan engana ela, né? Então ela fica menos pior do que o Ryan. Mas, pô, ela no final. Nossa senhora, o que ela fez no final foi uma tragédia. Mas é. Ela fugiu com ele. E então ela fica no C junto com ele. E ela também, na primeira temporada, ela ficava aqui, ó. Na primeira temporada. No B. Porque ela era normalzona. Normal, ela não falava nada. Ficava quietinha. Depois ela ficou maluca, ficou aqui. A Diane. A Diane também ela era uma boa personagem nas primeiras temporadas. Ela era bem normal. E depois ficou maluca, muito irritante. Ela não é mais irritante que esses dois, mas ela fica aqui, ó. Depois do finalzinho ela dá uma melhorada, né? Mas ainda ficou maluca, então ela fica aí. Hum. Não, ela é mais irritante que o Andy Bernard, então ela fica aqui. A Holly Fox, Holly Flex. A Holly Flex, vulgo namorada do Scott, que teve 4 filhos com ele, é... ela é muito coadjuvante, essa personagem. Ela é muito coadjuvante. Eu não tenho. Ela é muito coadjuvante, ela só funciona com o Mike Scott. Ela não funciona só ela sozinha. Então, por causa disso, ela tem que ficar no B. Ah, mas ela tem umas piadinhas e tal. Só que ela só tem as piadas sendo coadjuvante do Mike Scott. Então ela fica no B porque ela cumpre o papel dela. Só que ela sozinha não funciona. Não funciona de forma alguma. Esses dois aqui, pelo menos sozinhos, eles funcionam. Essa aqui não. Então ela fica no B. Eu tô querendo derrubar o Stanley pro B. Talvez eu derrube ele no futuro. A Nelly, cara, a Nelly D. A Nelly é a pior personagem daqui. A Nelly é o pior personagem, porque a Nelly, ela aparece lá como gerente, diretora, eu acho. Ela era gerente ou diretora? Não, eu acho que era diretora de projetos. Do nada ela aparece como diretora de projetos. Ela não é mandada embora, ela acontece uma desgraça lá, não é mandada embora. E aí ela resolve ir justamente para Scranton, para ser gerente de Scranton, porque o, o Andy tava lá na Flórida. E aí vira gerente lá. Ah, agora eu sou gerente. Bizarro. E todo mundo aceita que ela é gerente agora. Porque lógico, ela também começou a dar dinheiro, dar benefício para todo mundo, né? Começou a comprar a galera. Mas depois dessa pequena parte ali, que ela era gerente, ela virou vendedora, eu acho. Também, na verdade, eu não sei o que ela foi trabalhar depois, tá? Depois que ela saiu de gerente, ela foi fazer alguma coisa que eu não sei o que ela fez na empresa, se ela era gerente, se ela era de marketing, alguma coisa. Enfim, ela ficou jogada lá na empresa fazendo nada. E, pô, foi um personagem jogado, tá? Depois que ela deixou de ser gerente, ela tinha que ter ido embora. Ou o Wallace ter mandado ela embora também. O Wallace devia ter mandado ela embora quando virou dono da empresa, enfim. Mas o Roy. O Roy, ele começou como um personagem meio irritante, mais ou menos querendo pro C. Mas no finalzinho da série ele deu uma evoluída, né? Ele casou e tal. Então, no início ele era meio babaca, mas depois ele foi melhorando. Eu vou botar ele no B. Porque assim, ele tentou agredir o Jim, né? Mas o Jim, a Pen traiu o Roy com o Jim. Então meio que faz sentido ele ficar no B. O C. É, nos, mas ele não é engraçado, tá ligado? Não tem como botar no B.
Ah, cara, eu vou botar aqui. Porque não tem o que fazer. Vou botar junto com a Pen ainda. Mas não tem o que fazer, cara. Putz. Cara, eu acho que faz sentido ele ficar aqui. Aqui, ó. Pronto. Gabe. Cara, o Gabe, na maior parte do tempo, ele é irritante. Ele é sem graça. Ele é meio curioso, né? Porque tem momentos que ele tá sério e tem momentos que ele tá fazendo cosplay de coisa japonesa. Então eu vou botar ele no B, quase caindo pro C. Porque ele é irritante às vezes, mas ele é engraçado. É um pouquinho engraçado às vezes. Temos a Karen. A Karen. A Karen é um personagem que aparece do nada. Ela namora o Jin um tempo, depois o Jin larga ela para ficar com a Pen. Ela é uma boa personagem, ela é bonitinha, é uma beleza meio exótica, né? E. Eu já falei que o corpo dela é bonito? Não. Pô, eu jogo ela pra onde? Eu acho que ela cumpre o papel dela. Vou botar ela aqui, né? Não tem o que fazer. Eu vou botar no A por quê? Ela não é engraçada em nada. Tá no B. Ah, depois ela vira gerente, né? Engravida e tal. O Daryl. O Daryl, cara, ele é um bom personagem. Eu vou botar ele aqui no A. No início ele aparece pouco, que ele era o chefe lá do depósito. E aí depois ele é promovido pela Jo. Ele é promovido para trabalhar ali dentro do escritório e tal. Ele ganha um papel maior na série. Depois ele é promovido a gerente regional. Que ele quase vira gerente, né? Mas não, pô, não tinha como ele virar gerente, né? Ele não tinha cunhão para ser gerente. Aí ele vira como é que é? Assistente do gerente regional no finalzinho da série, então legal. Então eu vou botar ele no A e acho que ele tá merecido aqui no A. O Califórnia, cara. O Califórnia, ele. O personagem é muito jogado, cara. Meio bizarro. Vou botar ele aqui. Aqui. Não, aqui. O Califórnia, basicamente, ele vira o novo gerente da Dunder Mifflin, né? Da Dunder Mifflin Squantle. E, cara, foi bizarro porque. No mesmo episódio que ele vira gerente, eu acho. Ou no segundo. Ele vai lá pra Flórida. Fala lá com a Jo. E vira presidente da empresa. A Jo, que era presidente, simplesmente abandona o cargo, né? Continua sendo dona, mas abandona o cargo de presidente e dá pro Califórnia aí, o cargo de presidente. E, pô, não faz sentido isso, ela abandonar o cargo de presidente pra ele. Não, tudo bem, ele é um mentiroso nato, o nome dele nem deve ser de Califórnia e tal. Mas foi meio jogado isso daí. É, Ele some na última temporada, coisa boa, então eu vou botar ele no C. O. Nossa, pô, esqueci o nome dele. Oscar. O Oscar Martinez. Oscar Martinez, cara, ele vive, né? Ele não é engraçado. Eu vou botar ele aqui no B. É um gay. Pô, a parte engraçada dele é que ele é gay. Então eu vou botar no B. Pô, qual é que é o nome desse cara? É Miner? Esqueci o primeiro nome dele. Mas também. Outro personagem jogado, né? Ele entra no lugar do. Se não me engano, do Ryan, depois que o Ryan é preso. Aparece uns episódios depois e some e não aparece mais. Então, pô, o personagem é muito jogado. Vou botar ele aqui, porque ele não é irritante, porque ele cumpre o papel dele. Vou botar ele aqui. A Phyllis é muito irritante, cara. A Phyllis é muito irritante, ela não é mais. Ela fica aqui, ó. A Phyllis, quando ela quer irritar, ela irrita. Então tem que ser no B. Pô, esse aqui, velho. O DeAngelo é irritante pra cacete. Ele aparece Nossa, ele é muito irritante, que ele não quer fazer as coisas que o Michael faz. Pô, ele exclui o Jim e bate a cabeça e morre também. A melhor parte foi quando eu ouvi dizer que ele tinha morrido. Nossa, quando ele falou o DeAngelo morreu. Aí eu falei, pô, coisa boa, finalmente. Então, eu vou botar ele no C, agora eu tenho que descobrir. Ele é mais irritante que esse aqui é. Mais irritante que esse é. Aqui. DeAngelo vai ficar aqui. O Clark. O Clark é um personagem que existe, né? Não, mas ele tem os seus momentos bons porque ele faz coisas aí com a
A Jean, né? Ele fez as coisas com a Jean e ainda gostou ainda, lambeu os beijos, então eu vou botar no B. Por causa disso, porque ele. Mas é um personagem meio mais ou menos, né? Mas eu vou botar. Não. Ah, cara, eu vou botar ele aqui. Pronto. É, o senador. Eu não lembro o nome do senador, mas ele é um senador estadual. E, pô, não tem. Eu vou botar ele aqui, ele cumpre o papel dele. Eu... Não, mas ele trai a galera no final, né? Porra, mas aí ele trai porque ele cumpre o papel dele de trair. E se for pra questão de traição, o Scott e o Stanley iam ficar aqui, ó. Os dois traíram todas as mulheres deles. É. Então, porra. Mas, cara, eu não sei onde é que eu boto ele. Eu vou botar ele aqui, ó. Não tem o que fazer. O Pecker, botar ele aqui. Muito irritante. Nossa senhora, o Pecker, eu fiquei feliz quando ele foi demitido na oitava, nona temporada. Acho que foi na oitava. Mas, pô, que personagem horroroso, cara. Esse Pecker aí. muito horroroso, muito sem graça. Ficava fazendo piadinha com a galera. É, essa mulher aqui eu não lembro o nome dela. Ela entrou no lugar do Daryl. E eu definitivamente não lembro o nome dela. Ela cumpre o papel dela, então eu vou botar ela. Ela não é irritante de forma alguma, então ela ganha pontos. Ela fica aqui, ó. Porque ela cumpre o papel dela e ela não irrita ninguém. Na frente da Karen, porque a Karen tem seus momentos. É. Pô, eu esqueço sempre o nome desse cara porque ele é um personagem que eu não sei de onde ele veio. E nem pra onde ele foi. Mas ele é funcionário do Dwight. E aí ele cumpre o papel dele, então eu não tenho como fazer nada, né? Eu vou ter que botar ali. Eu vou ter que botar ele aqui. Aqui, ó. Porque ele aparece mais que o Miner aqui. A Jo, cara, a Jo também vai ficar nessa lista aqui, velho. Porque a Jo, ela compra a empresa, aparece em alguns episódios com os cachorros dela. Mas, cara, depois ela some, né? E ela vende, ela primeiro ela deixa o cargo de presidência para entrar o Califórnia e depois ela vende a empresa pro Wallace. Então, meio que, né? É esse aqui, velho. Esse aqui é o Mose. O Mose, ele vai entrar aqui, ó. Ainda vou botar ele na frente do Dean ainda. O Mose é o primo, né, do Dwight. E ele é muito engraçado. Ele, nas vezes que ele aparece, ele é engraçado. Então ele é tipo um Creed, sabe? Ele. Quando aparece, ele é engraçado. Então ele vai ficar na frente do Dean. Wallace. O Wallace, ele cumpre o papel dele e ele não é irritante. Então ele vai ficar aqui, ó. O Wallace não tem piadas boas, mas. Ele não tem piadas boas. Mas ele cumpre o papel dele. Ele começa aí a série como diretor, é diretor financeiro da empresa. Depois é mandado embora. E aí ele cria lá ele cria lá o Tetsuki, que é o chupador. Chupa essa, na verdade. E aí ele vende a patente lá pro exército americano e ganha milhões e compra a Dunder Mifflin e vira dono da empresa, o CEO da empresa depois. É, esse aqui, cara, esse aqui é o Refrigeração Vence. Pô, não tem como esquecer o nome dele porque todas as vezes que ele aparece ele fala Refrigeração Vence. Ele cumpre o papel dele e ele não é irritante, então ele vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. Prontinho. Ele cumpre o papel dele. Brian. O Brian é um personagem que. Aqui. Aqui. Ele fica útil porque o Brian é o cameraman que aparece em um ou dois episódios. Faz sentido ele aparecer em poucos episódios, já que ele é o cameraman. E pra finalizar, o Pet. O Pet. Ele é um B. Ele é um B. Eu não vou botar. Eu vou botar ali. Aqui. Porque ele é recorrente na última temporada. E bom, pessoal, acho que seria isso. Essa aqui é a minha tier list, não tem mais nenhum pra colocar aqui. E, bom, não sei se vocês vão concordar, mas em cima o Creed, como único nessa camada aqui, o Creed. E aí depois o S, né, que seriam os melhores, é o Dwight, a Meredith, o Kevin, o Mose e o Jim. Esse aqui com certeza vão discordar, né? O A, que daí é o Michael Scott, a Erin, o Daryl e o Stanley que ganha mais participação, né? Ele era igual a Phyllis, mas depois ele começa a ganhar mais participações. E aí a galera do meio, que é tudo igual, né? Que cumpre os papéis deles, e aí a Pen,
o Andy, o California, Phyllis, o DeAngelo, que são a galerinha mais irritante aí, que quando aparece na série você sabe que vai irritar você. E a Nelly, que não deveria nem existir, tá no D. Então, espero que tenham gostado desse vídeo de tier list. Vai ter mais tier list no canal. Se vocês têm sugestões, inclusive, de tier list, pode colocar nos comentários. E opiniões sobre essa tier list ou do canal, deixe também nos comentários. Fui!